Muito obrigada pelo convite. Não tenho nenhum conflito de interesses e acho que está claro para todo mundo que, em termos da luta entre os micro-organismos resistentes versus a indústria farmacêutica, sem dúvida nenhuma, os micro-organismos são muito mais rápidos em desenvolver mecanismos de resistência do que a indústria em desenvolver antimicrobianos capazes de combater essas resistências. Além disso, as bactérias, elas têm uma capacidade de transmissão do gene de resistência tanto intra-espécie quanto interespécie. E o problema da resistência, ele já extrapolou os muros dos serviços de saúde. Ele é um problema também que tem que ser tratado no âmbito da comunidade e também na agricultura e na criação de animais para consumo de humanos. E, sem dúvida nenhuma, se a gente fizer uma projeção do problema que é a resistência microbiana, nós temos um cenário bastante sombrio. Há uma expectativa que, em 2050, nós vamos ter cerca de 10 milhões de casos de óbitos por resistência microbiana no mundo, passando outras causas, como, por exemplo, o câncer. E, obviamente, quando a gente olha para os países em desenvolvimento, esse problema é mais grave, tanto em número de óbitos, quanto também em termos econômicos, porque o impacto para um país em desenvolvimento, em termos econômicos da resistência, também é mais importante. Então, não há dúvidas de que, talvez até tardiamente, a resistência antimicrobiana deve ser tratada como um problema de saúde pública. Antes de eu falar sobre o plano de resistência nacional, eu acho importante a gente mostrar um pouco para vocês como se organiza o controle de infecção hospitalar no Brasil, que ele é um controle de infecção que, seguindo o modelo do SUS, é hierarquizado. Então, nós temos 3 níveis de gestão: o nível nacional, o nível estadual e o nível municipal. As ações, elas são executadas predominantemente no Estado e no município, que tem uma certa autonomia para a realização de ações, mas sempre em articulação com o nível nacional, que é coordenado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, diferente de outros agravos de notificação compulsória que estão no Ministério da Saúde. E no Estado de São Paulo é o Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado, que é responsável pela coordenação do Programa de Prevenção e Controle de IRAS. A partir de 2010, o Programa Nacional passa por uma reestruturação e são organizados grupos, subgrupos, para discussão dos critérios nacionais e também para a notificação de indicadores. Então, nós passamos a ter dados nacionais a partir de 2011. Esse é o dado dos fenótipos, né, dos micro-organismos notificados, aqui são os fenótipos, mais notificados em unidades de terapia intensiva em 2016 no país, em isolados de hemocultura. Então, a gente ainda vê aqui um predomínio de Staphylo aureus coagulase negativa, mas a Klebsiella pneumoniae já vem logo em seguida. Em segundo lugar, depois vem os Staphylo aureus e, em seguida, o Acinetobacter. Então, mostrando que a gente já vem tendo uma substituição dos gram-positivos pelas enterobactérias e pelo acineto. E quando a gente avalia a evolução dos perfis de resistência, a gente vê que há um aumento claro dos Staphylo coagulase negativa e do Staphylo aureus na resistência à oxacilina, e o Enterococcus a gente vê uma certa estabilização, mas em 2016, 25,8% dos notificados eram resistentes à vancomicina. Talvez esteja difícil para vocês enxergarem, mas eu vou chamar a atenção aqui da evolução do período de 2012 a 2016 do Acinetobacter. Então, a gente tem, para o país, mais ou menos 80% dos acinetos notificados em isolados de hemocultura. Então, são pacientes com uma infecção grave, uma infecção de corrente sanguínea, mais de 80% são por acinetos resistentes a carbapenêmicos. E a gente vê também as Klebsiellas resistentes a carbapenêmicos evoluindo com uma ascensão dessa resistência.
A partir desse problema, a Anvisa vem se organizando para propor medidas de prevenção e de controle. Então, no Plano Nacional de Controle de Infecção, que tem uma previsão até o ano de 2020, a resistência é tratada, vigilância e resistência. Foi lançado também recentemente uma diretriz nacional para elaboração de programas de gerenciamento de uso de antimicrobianos e o Plano Nacional da Anvisa. O Ministério da Agricultura também vem se organizando e o Ministério da Saúde vai publicar um plano nacional com ações que envolvem outros setores, como, por exemplo, a agricultura e outros ministérios, em 2019. Seguindo a questão da hierarquização dos níveis de gestão dentro do país, o Estado de São Paulo tem um sistema de vigilância que foi implantado em 2004 e ele tem uma adesão ao longo dos anos crescente, chegando a 94% dos hospitais do Estado, quer sejam públicos ou privados, enviando seus dados regularmente ao nível estadual. E a gente observa, pelos perfis de resistência, os fenótipos de resistência, também uma ascendência da resistência nos gram-positivos, mas a gente tem uma preocupação ainda mais importante, novamente aqui, seguindo o que a gente vê no nível nacional, e claro que o Estado de São Paulo acaba tendo uma importância muito grande no dado nacional, porque quase 40% dos hospitais notificantes são do Estado de São Paulo, e a gente vê, ao longo dos anos, na nossa série histórica, uma ascensão da resistência dos acinetos resistentes a carbapenêmicos, chegando a 84% em 2017, e também da Klebsiella resistente a carbapenêmicos, chegando a 53% de resistência a carbapenêmicos no ano de 2017. Fazendo uma avaliação da resistência, dos fenótipos de resistência no estado de São Paulo, a gente observa que para quase todos os micro-organismos a gente tem uma taxa ascendente de resistência, com uma ascendência estatisticamente significante quando a gente avalia o período de 2005 a 2017. E a gente já teve uma evolução, inclusive, da Klebsiella resistente à polimixina, que passa de 1% para 8%. Dessa forma, o Estado de São Paulo publica em 2016 um plano estadual para controle de bactérias multiresistentes. E, na verdade, esse plano organiza o que a gente já vinha fazendo dentro do Estado há muitos anos. E o foco, sem dúvida nenhuma, sempre desse plano é a vigilância epidemiológica, tendo sempre na cabeça que é muito importante a gente prevenir infecção, porque se a gente prevenir infecção, certamente a gente previne resistência microbiana e higiene de mãos. Então, o primeiro projeto que o Estado de São Paulo fez no sentido de redução de infecção de corrente sanguínea associada a catéter começa em 2011 e a gente começou esse projeto primeiro porque a Anvisa, em 2010, quando publica o Plano Nacional define uma meta de redução de infecção de corrente sanguínea de 30% em 3 anos. Então, a gente avaliando a nossa série histórica de 2004 a 2010, a gente observou que as taxas de infecção de corrente sanguínea associada a catéter em unidade de terapia intensiva adulto tinha uma tendência à estabilização diferente de pneumonia e de infecção de trato urinário. Então, nós pensamos que seria interessante fazer um projeto para redução das taxas dessa infecção. Como nós não conseguiríamos trabalhar com as 400 UTIs que nós temos no estado de São Paulo, UTIs adulto, a gente fez um plano amostral com a parceria da universidade. No estado de São Paulo, a gente tem uma parceria muito forte com a universidade, porque eles nos possibilitam trabalhar em projetos e a gente também, nós não temos um número muito grande de pessoas, então nós precisamos da expertise, sem dúvida nenhuma, da universidade. E nós queríamos trabalhar com um pacote de medidas, mas a nossa ideia era definir dentro do pacote de medidas qual a medida seria mais importante, porque aí a gente poderia expandir isso para o restante dos hospitais do estado. Nós trabalhamos com a avaliação de processo e com um questionário de conhecimento para definir quais eram os principais problemas nesse grupo de hospitais e discutimos em reuniões periódicas quais deveriam ser as medidas de intervenção implantadas. Mas, obviamente,
obviamente, essas medidas foram customizadas de acordo com a realidade de cada hospital e nós fizemos o acompanhamento das taxas de infecção de corrente sanguínea. Em relação aos problemas de infecção de corrente sanguínea, o que nós achamos não é diferente do que a gente vê na literatura. Problema basicamente na manipulação do catéter, basicamente higiene de mãos e desinfecção da conexão, e o problema com os curativos, que tinha uma baixa porcentagem de curativos limpo e seco em 100% das observações. A partir da implantação dessas medidas de intervenção, o projeto durou de 2011, a intervenção foi de março de 2011 até dezembro de 2011, e nós avaliamos também um período pós-intervenção de 6 meses. E a gente conseguiu ter uma redução das taxas de infecção para esse grupo de 56 hospitais de 6,3 para 5,1 por 1.000 catéteres dia. Isso pode parecer pouco em termos de taxa, mas depois nós vamos ver o quanto isso representa em número de infecção e em economia. E, além disso, a gente observou que para aqueles hospitais que tinham, no início do projeto, taxas altas, e eram taxas realmente altas, taxas acima de 7,4 por 1.000 catéteres dia, tiveram uma queda mais significativa nas taxas de infecção, participando do projeto, quando comparados com os hospitais com taxas mais baixas, que eram aqueles hospitais que tinham taxas abaixo de 2 por 100.000 catéteres dia. A gente não entendeu muito bem isso, mas a gente imagina que é igual regime. Para perder os últimos 3 quilos é muito difícil. Então, provavelmente, aqueles hospitais que tinham as taxas mais altas, qualquer coisa que você fizesse já teria um impacto. Mas para aqueles com as taxas mais baixas, isso é um pouco mais difícil. E nós também fizemos um modelo matemático, um modelo linear log normal de efeitos mistos, para avaliar quais seriam, dentro das medidas implantadas, as que tiveram maior significância para a redução das taxas. Para nossa surpresa, foi a disponibilização de PIC. A gente não imaginava que isso fosse ter impacto. A gente torturou os dados até tentando que fosse melhorar a estrutura de higiene de mãos, mas não rolou. Realmente, PIC foi o que teve impacto, e os hospitais terem taxas mais altas no início do projeto. E essa tabela é um modelo matemático que o Instituto de Matemática e Estatística fez, e que nos mostrou uma coisa muito interessante. Eles fizeram um modelo matemático colocando um hospital que tinha taxa alta, mas só participou do projeto, foi nas reuniões, discutiu o assunto, foi lá com a gente, reclamou dos problemas, mas não teve condição de implantar PIC e nem teve uma mudança na questão, por exemplo, da dispensação do produto alcoólico, que a gente achava que era uma coisa muito importante. Só o fato de participar do projeto já impacta em redução de taxas. E isso vem sendo mostrado em trabalhos de literatura, que a participação em projetos coordenados por uma coordenação nacional impactam em redução de taxa. Aí nós decidimos, então, implantar novamente o projeto em 2013 nos hospitais com as taxas mais altas, e vocês podem ver que a gente tinha um hospital com taxa alta mesmo, acima de 26,86 por 1.000 catéteres dia. Então, nós trabalhamos com esses hospitais porque a gente viu, pelo projeto de 2011, que o impacto seria mais importante. Os problemas encontrados foram exatamente os mesmos, mostrando que as medidas de intervenção elas devem ser contínuas, porque a gente faz uma medida de intervenção, mas se a gente não mantiver o cuidado, o olhar para o problema, os problemas eles se mantêm. E a gente dividiu, como eram 127 hospitais, a gente dividiu em 2 grupos. O primeiro grupo com 34 hospitais e o segundo teve adesão de 43 hospitais. E a gente também observou uma redução de taxas no grupo 1 de 31% e no grupo 2 de 32%. Para o grupo 1, a gente também se propôs a fazer uma avaliação de custos. Então, a gente pegou esses 34 hospitais e avaliamos o quanto esses hospitais estavam gastando, só levando em consideração RH, para participar do projeto. Primeira descoberta que a gente fez é que médico e enfermeiro ganha muito mal no país. Isso já nos deixou um pouco deprimido. Mas a gente viu que para participar do projeto, o investimento foi de R$ 150 mil.
E quando a gente avalia o quanto se reduziu de infecção, então houve uma redução de 374 infecções, comparando o período de 2013 com 2015, haveria uma economia de quase 3 milhões de dólares e, pensando em reais, seria quase 10 milhões de reais, claro, com um dólar fofo de 3,1, imagina agora o que nós teríamos de economia. Nós fizemos a publicação desse artigo, aqui eu destaco que temos a universidade do nosso lado, né? Então aqui o professor Júlio Singer, da Matemática e Estatística, e a professora Ana Sara, e a gente avaliou também esses hospitais que participaram no período de 2003, também no período de 2016, e a gente viu que houve uma redução no percentil 50 das taxas desses hospitais. E a gente vem observando dentro do estado de São Paulo que esses hospitais que participam do sistema e que participam de projetos, a gente vê uma tendência à redução nas taxas de infecção de corrente sanguínea, por exemplo, chegando aqui em 2017 com a mediana de 2,89 por 1.000 catéteres dia. Outro projeto que a gente trabalha já também há bastante tempo é um projeto de higiene de mãos, e esse é o logo do nosso projeto, é o projeto Mãos Limpas São Mãos Mais Seguras. Esse projeto é tocado basicamente por um grupo interinstitucional, então a gente tem a parceria do Comitê Estadual de Infecção Hospitalar, de universidades, de outros órgãos governamentais, e é um grupo que ele é oficial com duração de 2 anos. A ideia desse projeto, desde que começou em 2011 e se mantém até hoje, é implantar a estratégia multimodal da Organização Mundial de Saúde para a higiene das mãos. A gente teve uma ênfase muito grande em mudança de sistema, então clima de segurança e infraestrutura, e se nada desse certo nesse projeto, só o número de profissionais capacitados foi bastante interessante desde 2011. Foram 1.182 profissionais de saúde capacitados para higiene de mãos no estado de São Paulo. Nós disponibilizamos também material educativo, como adesivos que você pode grudar, né, em cima do produto alcoólico, sobre o produto alcoólico, sobre o dispensador e sobre o dispensador de sabonete. E nós fazemos desde 2012, 13, a avaliação do consumo de produto alcoólico, que a gente sabe que é um indicador com muitos possíveis vieses, mas pelo menos a gente imagina que para um hospital que não tenha condição que esteja começando no controle de infecção, que não tenha condição ainda de fazer a observação direta, pelo menos monitorar o consumo de produto alcoólico pode ser o primeiro passo. Esse ano nós fizemos, no Dia da Higiene de Mãos, a gente fez uma premiação. Os hospitais enviavam vídeos mostrando as suas campanhas e a gente teve 20 hospitais participantes e a gente esse ano deu um prêmio, que foi uma placa, e fomos ao hospital entregar, e também demos uma coleção de livros da PECI e uma inscrição aqui no Congresso da Sociedade Paulista de Infecto, e tivemos também o apoio do ILAS, que é o Instituto Latino-Americano de Sepsi. A gente ia entregar essa placa e esses prêmios no dia do congresso do ILAS, mas a gente não pôde ocorrer isso porque a gente estava no auge da greve dos caminhoneiros, então as pessoas não conseguiriam chegar, os hospitais não conseguiriam chegar para a premiação, então a gente acabou indo em loco, mas eu acho que foi mais interessante porque a equipe toda do hospital pôde participar da premiação e pôde sentir que fazia parte desse projeto. Finalizando, a gente ainda não trabalhou com alguns pontos muito importantes que estão dentro desse projeto, o projeto do Estado de 2016, mas a gente ainda não trabalhou de uma forma mais sistematizada. Então, a gente vai começar a trabalhar agora com o apoio à implantação de programas de gerenciamento de uso de antimicrobianos. Nós estamos participando de um projeto de pesquisa junto com o Instituto de Saúde, que se propõe a fazer uma síntese de evidências para políticas públicas. Então, nós vamos discutir junto com o Instituto de Saúde quais são essas políticas públicas para que a gente consiga fazer a implantação do uso adequado de antimicrobianos. E, junto com o Comitê Estadual, sob a coordenação da doutora Maura Salaroli, que faz parte do comitê e é do Grupo de Controle de Infecção, nós estamos pensando em fazer um guia estadual para o uso de antimicrobianos. Além disso, estamos trabalhando com higiene e limpeza hospitalar. Nós fizemos 2 capacitações
em agosto desse ano, identificamos muitos problemas, então nós vamos continuar nessa capacitação e estamos em vias de fazer a publicação de um manual de higiene e limpeza hospitalar. Muito obrigada.